Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Essa aqui é a terceira edição da websérie do Rodrigão sobre os filmes dos anos 90. Se essa é a sua primeira vez no canal, espero que a sua experiência seja maravilhosa. Hoje é a edição dos filmes policiais, onde eu vou sugerir 5 filmes e uma menção honrosa. Vamos lá? E aí, beleza? Se essa é a sua primeira vez no canal, espero que a sua experiência seja maravilhosa e o momento de se inscrever é agora. Se você chegou aqui através das pesquisas, saiba que esse aqui é o terceiro episódio e os outros episódios eu vou deixar alguns cards aqui em cima para você conseguir chegar nas outras sugestões. E essa websérie funciona através das minhas sugestões. São 5 sugestões e uma menção honrosa, onde eu conto um pouco das minhas experiências dos filmes e eu divido eles em gêneros. Hoje, especificamente, são os gêneros de filmes policiais, onde eu vou sugerir esses filmes e vou contar um pouco sobre as minhas experiências vendo eles e contando um pouquinho da história, ok? Então vamos lá. O primeiro filme da lista, para mim, que é um dos filmes que representa o gênero, primeiro por eu gostar do ator, e segundo porque ele remete um pouco aos filmes noir dos anos 70, é o Troco. Filme que é uma regravação do original, Point Black, de 1967, estrelado pelo ator Lee Marvin. Nesse caso aqui, o filme mudou um pouco, né? Automaticamente ele mudou de nome, ele acabou se transformando para Payback, então o Troco. E ele é estrelado pelo maravilhoso Mel Gibson, que é um ator que eu já disse nos filmes de suspense que eu gosto muito, né? Eu sempre gostei dele. E pela Maria Bella. Para mim, né, o clima do filme importa, faz todo sentido, sabe? Porque o Mel Gibson, ele consegue fazer alguns personagens extremamente sarcásticos. E eu acho que nesse filme aqui, ele conseguiu elevar o patamar entre o sarcástico e o canastrão. Sabe quando fica naquele limiar, uma linha muito fina entre o canastrão e o sarcástico? É ali, ele está no limite perfeito, sabe? Para mim, aquela interpretação dele ali é simplesmente fantástica. Mel Gibson. Porque ele consegue ser aquele cara que vai até o limite, sabe? Então ele tem a interpretação, para mim, a interpretação perfeita. Tudo que ele faz no filme, sabe? Toda a situação da vingança, toda aquela situação toda para mim ali faz todo sentido. Para mim é um dos melhores filmes do Mel Gibson. Porque ele está muito bem no filme, sabe? A química entre ele e a Maria Bella funciona super bem. Careful, boy, he might bite you back. A interação dele com os vilões, toda a parte violenta do filme, para mim faz todo sentido. É muito bom, o filme realmente é muito bom. Ele foi muito bem de bilheteria, por ser um filme, né, meio B, assim, ser uma regravação de um filme nem tão velho, né, porque o filme original é de 67. Ele custou 90 milhões e faturou só 161, e ele acabou dependendo um pouco do mercado de DVD e tal para poder se pagar, ele acabou se pagando, enfim, mas ele foi um filme que foi muito bem. E no fim das contas, ele foi um filme que ele rodou muito bem no mercado home video, né? Por ter sido um filme que não fez tanto, porque tinha muita coisa sendo lançada, era mais ou menos o final da década de 90, então já tinha muita outra coisa sendo lançada. Mas é um filme que eu particularmente gostei muito, sabe? Porque ele está no limiar certo entre aquela ação desenfreada e o filme policial parado, um filme meio no ar, assim. Então, para mim, é um filme que funciona super bem. Ele é baseado no livro The Hunter, do escritor Donald Westlake, só que nesse caso aqui ele usou o pseudônimo Richard Stark. Então, se vocês procurarem, vão encontrar ele por aí. É um livro um pouco mais antigo. Mas é um filme muito bom. Eu gosto desse tipo de filme. Eu acho que os filmes policiais eles têm toda uma outra pegada, sabe? Para mim, o filme policial é isso aí. É investigação, tem algumas pegadas de ação, tem uma certa dose de violência, tem um pouco de sarcasmo, tem que ter um pouco disso. Então, para mim, faz toda a diferença esse tipo de filme. Tenho sentido um pouco de falta disso no cinema de ultimamente, sabe? Esse cinema que tem aí, sabe? Tenho sentido falta um pouco dos filmes de policiais, sabe? Para mim, eu acho que tem feito bastante falta aí, sabe? As séries têm feito mais sentido para mim do que necessariamente os filmes, sabe? Tem sentido falta os filmes policiais. Enfim, primeiro filme da lista, esse aí, O Troco, do grande mito Mel Gibson. Baseado no livro do escritor Jeffrey Deaver, The Bone Collector, ou O Colecionador de Ossos, talvez seja um dos filmes policiais mais celebrados da década, porque ele junta 2 atores muito emblemáticos, um já medalhão e outra que, além do sex appeal, obviamente, né, ela acabou se transformando numa das maiores da indústria, né?
a maravilhosa Angelina Jolie, que era simplesmente uma das mais sexys atrizes dos anos 90, né? Hoje já não está mais tanto, mas ela tá muito bonita nesse filme, né? Ela conta a história do nosso amigo Lincoln Rhyme, que é um policial tetraplégico que está preso numa cama, mas é um cara, um dos melhores investigadores do FBI, né? Que acaba seguindo as pistas e através da sua sagacidade, porque a única parte do corpo dele que funciona ainda é o cérebro, ajuda a nossa investigadora novata, Amélia Donaghy, a ir atrás desse maldito assassino em série. É um filme de gato e rato muito bom. A interpretação dos atores talvez é a grande estrela do filme, sabe? Just tell me what to do next. We don't want to disturb any footprints you might have left. I can't do this. Yes, you can. I'm with you every step of the way. Eu tô com um livro já na minha cesta da Amazon faz algum tempo lá. Tô ali namorando ele para pegar ele. Logo ele vai vir para cá, porque eu já tô para ler ele há muito tempo, sabe? Faz bastante tempo que eu quero ler ele, porque eu acho que o Jeffrey Deaver é um cara muito inventivo. Ele tem um outro livro que eu já tô com ele na agulha para ler, que é Centelha Mortal, se eu não me engano, que também é muito elogiado, sabe? Porque essas literaturas policiais, com investigativas, esses thrillers de suspense, essas coisas assim, eles dão excelentes filmes, desde que os caras saibam seguir o roteiro, porque está pronto, né? Se existe uma coisa que está pronta nesses roteiros, são exatamente isso, sabe? As cenas de ação e as cenas de perseguição e a sagacidade dos assassinos, né? Dos assassinos em série e dos investigadores, elas já são deixadas prontas pelos escritores, sabe? Então não precisa muito. Os caras só têm que seguir o material original, né? Eu sempre digo, né? O que falta um pouquinho para os escritores é isso, né? Para os diretores de filme é isso aí, é respeitar o material original. Nesse caso aqui, pelo que a crítica disse, né? Se seguiu muito. E o trabalho do Denzel Washington é sensacional. É um filme que eu olhei várias vezes e eu acho que ele realmente consegue fazer um trabalho fantástico. A Queen Latifah está muito bem no filme, as partes que ela aparece, ela realmente rouba a cena, porque ela fica entre o limiar de dar aquele alívio cômico, porque é um filme que tem uma tensão muito grande, sabe? Ele foi lançado em 1999 e ele é dirigido pelo Philip Noyce, que é um diretor muito talentoso também, e ele acabou lançando algumas coisas muito legais no futuro. Então assim, era um filme no final ali, já, sabe, raspando o meu limite de data, mas, cara, foi um filme que pra mim me surpreendeu muito, sabe? Porque era aquele tipo de filme, porque assim, ó, partem do princípio seguinte, sabe? Pensem anos 90, tá? Final dos anos 90, quando tu pega um filme Colecionador de Ossos, é difícil de tu vender esse título numa locadora, sabe? Pensem cá comigo, sabe? O cara que vai levar um filme, vai levar uma fita, né? Imaginem ele pegando uma fita na prateleira, escrito Colecionador de Ossos. Normalmente tu levava, pelo menos na cidade onde eu moro, tu levava a capa junto, né? Aí vai chegar em casa sua criança lá com 5 anos, papai, o que tu alugou? Na mesma sacola tu é o Colecionador de Ossos, não tem Rei Leão, né? Aí a criança vai ler as duas, né? É difícil, né? Então, né? É complicado. Mas o filme é muito bom, vale a pena ver. Quem não viu ainda, vale muito a pena olhar o Colecionador de Ossos. Então está aí mais uma das sugestões do Rodrigão. E, cara, eu sou um pai para vocês, eu sou um pai para vocês. Eu só dou sugestão boa. Quem está aqui é o seu terceiro vídeo, eu duvido que se vocês olharam as outras listas tenham alguma coisa para reclamar. Duvido. Agora nós temos o filme mais polêmico da década de 90. Aquele filme que era falado durante a década inteira e foi o filme que catapultou uma das atrizes mais sensuais da história do cinema. Depois desse filme aqui, que foi o seu primeiro filme, né, que realmente botou ela para se transformar numa das mulheres mais sensuais do cinema, ela basicamente não conseguiu fazer mais nada depois disso. Apesar de ser uma mulher extremamente linda, até hoje, né, com quase 70 anos, se já não está com 70. Mas ela, infelizmente, depois disso aqui também, ela não conseguiu fazer mais nada de relevante, né? E eu estou falando da maravilhosa Sharon Stone e do seu Instinto Selvagem. Gente do céu, esse filme aqui talvez tenha sido um dos filmes mais sensuais e ao mesmo tempo broxante. Eu vou explicar por quê, não se preocupem, eu vou explicar para você. Eu vou explicar por quê, vamos lá. O filme foi lançado em 1992 e teve a sua direção pelo Paul Verhoeven, que foi um diretor que nos anos 90 lançou muita coisa boa, sabe? Ele lançou Tropas Estelares, ele lançou Vingador Futuro,
Ele lançou esse aqui, Instinto Selvagem, então ele lançou muita coisa boa, sabe? Ele é um cara sensacional, sabe? Nos anos 90 ele foi muito prolífico. O fato dele ter lançado esse aqui, que conta a história de um astro do rock que foi morto, e a principal suspeita é a Catherine Tramell, que é uma escritora de romances, e cai na mão do Michael Douglas, que é um investigador com um histórico de alcoolismo, abuso de drogas, sabe? Mas ele está recuperado, aquela coisa toda, cai na mão dele para investigar o caso. Ele acaba se envolvendo com ela, aquela coisa toda, mas ela tem tendências homossexuais, enfim, a mulher é vida louca, né? Basicamente é isso aí. Só que durante o filme inteiro, sabe? A maneira como eles vão filmando o filme, eles vão mostrando ela, sabe? Eles vão mostrando a Sharon Stone durante todas as tomadas que aquela mulher aparece, é uma sensualidade é uma sensualidade absurda, sabe? E existe um determinado momento onde a Catherine Tramell, então a Sharon Stone, está sendo interrogada numa delegacia de polícia pelos policiais. Cara, é surreal aquilo, né? Porque os caras estão sentados numa mesa, assim, sabe? E eles chegam a estar, tipo, lambendo os beiços, assim, sabe? Como se fossem lobos que fossem pegar a sua presa. E a mulher, ela tá parada e ela tá com um cigarro nos dedos. Gostava de fazer sexo com ele. Gosto de homens assim. Homens que me dão prazer. E ele me dava muito prazer. Pensem numa cena, você tem que olhar isso, né? Quem não viu, mas quem viu vai concordar comigo, sabe? Ela tá num patamar tão acima, sabe? A sensualidade dela é tão acima dos caras que é surreal, né? Eu seria muito estúpida se escrevesse um livro sobre um assassinato e depois matasse alguém exatamente do mesmo modo. E o Verhoeven tá filmando aquela cena, isso é uma curiosidade do cinema, tá? Ele tá filmando aquela cena e ele pede para ela, a Sharon Stone, tirar a calcinha. Porque na teoria a calcinha branca que ela tava usando estava refletindo na câmera. Só depois que ela foi ver que isso, na verdade, ela disse que ele pediu para ela tirar a calcinha porque estava dando reflexo, ela tirou a calcinha e ela aparece nua na cena. Só que ela não sabia que ela ia aparecer nua. Ela deu um tapa na cara dele, ele disse que isso não aconteceu e aí ficou por isso mesmo, né? É o cinema sendo machista, né? Mas enfim, dentro daquela situação, da maneira como isso se conta hoje, até hoje, né? O que eu enxergo ali, sabe? Naquele momento específico do cinema, mostrando a Sharon Stone durante o filme inteiro, o que eu enxergo daquela mulher é que ela tá tão acima de todos os homens que estão, sabe? Que ela pisoteia os homens inteiros do filme, sabe? Basicamente aquilo ali. Eu li o livro também, sabe? No livro é mais ainda, sabe? No livro, todas as cenas, né? O livro é mais sensual ainda, tá? Porque o escritor participa do roteiro. O escritor é o Joe Eszterhas. Então eu li o livro depois e tal, e é bem pior, na verdade. As cenas de sexo que tem no livro é bem pior. As curiosidades é que o papel do investigador havia sido oferecido para o Al Pacino, para o Harrison Ford, para o Bruce Willis, para o Jack Nicholson, para o Charlie Sheen, para o Richard Gere, enfim, foi oferecido para um monte de gente, ninguém quis. Para Catherine Tramell também tinha sido oferecido para Demi Moore, tinha sido oferecido para Meg Ryan, enfim, para um monte de gente também. Várias atrizes foi oferecido o papel e ninguém quis. Quando o Michael Douglas assumiu o papel, ele não quis fazer com a Sharon Stone, porque ele disse que ela era uma atriz de segunda. Então, o Michael Douglas e a Sharon Stone, apesar de eles terem uma química violenta na tela, eles não se conversavam depois, né? Eles não se conversavam fora da tela, eles basicamente não se conheceram, porque eles não conversavam fora da tela porque ele não gostava dela. Então, né? Coisas do cinema de Hollywood. O filme gastou pouquíssimo, né? Ele teve um orçamento bem pequeno, custou 49 milhões e faturou 352. Então foi assim, ó. Eu lembro que quando saiu esse filme era uma coisa muito absurda, né? Era um troço muito absurdo, porque ele lavou a alma do estúdio, assim, um dinheiro flutuando para tudo que é lado, sabe? Era muito absurdo a quantidade de dinheiro que entrou, né? E ele locava sempre. Instinto Selvagem era aqueles filmes assim, ó, que era fato que ele saía basicamente todo final de semana, né? Mesmo depois, porque eu entrei na locadora muito tempo depois que já tinha sido lançado, e ele sempre locava. Porque era um filme, né, pornô soft, vamos dizer assim, né? Então ele tinha uma trama, porque a trama investigativa dele é muito boa mesmo, ele é um policial muito bom. Mas ele é recheado com cenas de sexo, né? Então tudo, né, tem tudo a ver com a história toda. Ele teve uma continuação que foi lançada em 2006, mas é melhor nem comentar. É muito ruim, muito ruim. Então nós temos mais um, não, mais dois ainda, mais dois.
Lançado em 1993, Pagamento Final nada mais é que a junção de dois medalhões do cinema policial, Al Pacino e Brian De Palma. E eles conseguiram fazer a junção para trazer a história do nosso querido mafioso Carlito Brigante. Porque se existe uma coisa que o nosso querido Carlito quer, é ir embora. O Carlito só quer ir embora para as Bahamas e ninguém deixa. O pobre do Carlito quer pegar a amada dele, que é a maravilhosa Penelope Ann Miller, e ir embora. Ninguém deixa. Coitado do Carlito, cara. O Carlito passa o tempo inteiro do filme dizendo: eu vou embora. Deixa eu ir embora. Eu só quero ir embora. E assim ele fica. Ai, meu Deus. Enfim, o Carlito estava preso e o advogado dele, que é interpretado pelo Sean Penn, que está nos cascos no filme também, porque aquele homem cheira no filme, meu Deus do céu, aquele narizão dele estava ardendo no final do filme. Enfim, ele consegue tirar ele da cadeia e o Carlito promete que ele vai fazer um último trabalho, vai prestar um último favor e aí ele vai embora. E é isso aí. E ele tenta. Meu Deus, como esse homem tenta, mas as coisas não dão certo pro coitado do Carlito. E ele não consegue ir embora. E sempre aparece alguma coisa que não deixa o Carlito embora. O filme é muito bom, ele relembra um pouco aqueles filmes dos anos 50. Relembra um pouco aqueles filmes dos anos 50, traz uma aura muito legal, a trilha sonora é muito bonita, tem músicas muito legais. A cena da estação de trem relembra um pouco Os Intocáveis. Cara, é muito bom, é um filme muito bom, ele me surpreendeu muito positivamente, eu gosto muito do Al Pacino, ele estava numa entre-safra de filmes ali, eu acho que vale muito a pena dar uma conferida. Tanto o Sean Penn quanto a Penelope Ann Miller concorreram ao Oscar de melhor atores coadjuvantes. Então acho que vocês valem a pena dar uma conferida, porque o Al Pacino, qualquer coisa que ele faz, né, vale a pena o cara sempre olhar. Algumas coisas são boas, outras são esquecíveis, mas especificamente esse aqui, pra mim, é um dos grandes trabalhos do Al Pacino. Então, minha dica, Pagamento Final. O último filme da lista dos policiais não poderia ser outro senão Cães de Aluguel. É o primeiro filme do nosso amigo Quentin Tarantino, o mito dos filmes de verborragia, né? De conversa, tiro, sangue e palavrão. E músicas legais, né? Junto tudo isso numa coisa só, dá um filme do Tarantino. Enfim, quando esse filme saiu, né? A primeira vez que eu vi esse filme, e tem aquela cena icônica que a câmera fica girando, os caras ficam falando sobre a Madonna, né? No Like a Virgin. Entire song. It's a metaphor for big dicks. No, it ain't. It's about a girl who's very vulnerable. She's been fucked over a few times, and then she meets a guy who's very sensitive. Whoa. Time out, Green Bay. Tell that fucking bullshit to the tourists. Eu fiquei pensando, caralho, o que esse cara, né? O que esse cara tinha na cabeça quando ele fez essa cena? E depois ali foi paixão à primeira vista, né? Porque esse cara conseguiu mudar o cinema na maneira como ele fez o filme, né? E dentro de todo o contexto do Cães de Aluguel, da maneira como ele vai filmando o Cães de Aluguel e as histórias entrecortadas, misturadas e não seguindo uma história linear, né, na maneira como ele conta o filme, eu sempre achei tudo muito legal, sabe? Todas essas linhas narrativas do Tarantino, para mim, fizeram sempre muito sentido. Quando eu olhava os filmes com meu pai, né, esses filmes policiais, ele nunca gostou muito do Tarantino, sempre achou tudo muito chato. Porque ele diz, não tem ação, é tudo muito, só conversa, não gosto dessas coisas, eu te tiroteio. Mas eu sempre gostei muito do Tarantino justamente por causa disso, porque ele fugia um pouco do senso comum, né? Ele trazia algumas outras coisas, trazia algumas outras referências num cinema um pouco diferente. Eu sempre gostei muito disso, né? Eu acho que o Quentin Tarantino, nesse filme aqui, ele conseguiu talvez ser o mais original possível. Fora disso aqui, só o Pulp Fiction. Depois teve algumas coisas mais ou menos, mas acho que o Cães de Aluguel, para mim, dentro do contexto, talvez seja o mais original que ele já conseguiu chegar de uma obra dele. Esse filme aqui, especificamente, conta a história de um assalto bem sucedido, que a gangue foi se reunir num galpão, e tem um deles ali que eles levantam, que é um cara que, né, é um dos agentes infiltrados da polícia. E ele começa a contar toda a história. O grande segredo, vocês viram que eu puxei um ar, né? Puxei um ar violento, né? Eu acho que o grande segredo do Tarantino está na mostrar os personagens dúbios, sabe? A maneira como ele vai linkando os personagens talvez seja o grande segredo dele, sabe? Que ele vai girando aqueles personagens ali, vai mostrando todos eles. A gente sabe sempre desde o início quem é o personagem, quem é o cara, quem é o traidor, né? Mas desde a história, como vai mostrando quem são e tal, aquela coisa toda, sempre vai mostrando alguma coisa diferente dentro dele, sabe? E eu acho que isso talvez seja o grande diferencial. É um filme para todos? Não, não é. Cães de Aluguel não é para todo mundo. Assim como Pulp Fiction talvez não seja para todo mundo. O cara tem que ter um pouco de saco,
tá? Tem que ter um pouco de estômago, assim como talvez Oito Odiados não seja um filme para todos, talvez como, sei lá, Uma Vez no Oeste, Uma Vez em Hollywood talvez não seja um filme para todos. Os filmes do Tarantino não é para todo mundo, mas eu acho que esse aqui especificamente, como sendo um filme policial, para entender o cinema do Tarantino, não tem como deixar ele fora dos filmes, né? Não tem como deixar ele fora de uma lista de filmes de policial, porque ele mudou a história do cinema. Então, nesse sistema específico aqui que eu estou fazendo, Cães de Aluguel precisa estar junto, porque ele mudou a história do cinema. Então vamos para a nossa menção honrosa. Como eu disse na lista dos filmes de suspense, eu gosto muito do Joel Schumacher quando ele faz filmes sérios, quando ele consegue pegar histórias sérias. E esse filme específico aqui talvez seja um dos filmes, para mim, que ele é o mais contundente. É um filme, é um filme policial muito pesado, porque ele toca em pontos muito específicos da história, e o Schumacher, ele pesou a mão valendo, e eu acho que por isso ele merece essa menção honrosa, por ser um filme policial muito pesado. Eu estou falando do 8mm, que é um filme que mostra o Nicolas Cage imersivo numa história muito pesada sobre tráfico e sobre venda de filmes pornográficos pesados. É só o que eu tenho para dizer para vocês. Mas essa menção honrosa vale a pena. Quem não viu 8mm ainda merece assistir. É um filme pesado, mas vale a pena olhar. Olha, vale a pena. É um filme muito bom. Muito bom mesmo. A investigação desse filme aqui vale a pena, e ele é um filme que ele tem um desfecho muito, muito pesado, muito punk. Certo? Pergunta do Rodrigão. Para vocês, um filme policial tem que ter quais elementos? Me digam nos comentários aí o que para vocês um filme policial precisa ter. Ele tem que ter um vilão foda? Ele tem que ter um mocinho badass, aquele mocinho que vai lá, um investigador inteligentíssimo? Ele tem que ter perseguição de carro? Ele tem que ter tiroteio? O que tem que ter um filme policial que não pode faltar na opinião de vocês? Respondem no comentário. Certo, gente? Semana que vem tem mais. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.